canal do professor Thiago Lira. Deixa seu like nesse videozinho, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, beleza? E aciona o sininho para receber as notificações. Galera, muito importante que eu vou falar agora, a diferença do pronome apassivador para o índice de indeterminação do sujeito. As bancas de concurso amam essa diferenciação. Beleza, pessoal? Vamos prestar atenção aqui comigo. Pronome apassivador. Se você pensar em pronome apassivador, você precisa lembrar dessa estrutura. Quando eu tenho verbo transitivo direto mais o ser, ou verbo transitivo direto e indireto mais o ser, eu terei a estrutura do pronome apassivador. Claro que sim, regra, mas vamos pensar aqui no bizu. Galera, o que é pronome apassivador? É quando eu tenho a estrutura da voz passiva sintética. O homem matou o animal, voz ativa. O animal foi morto pelo homem, o objeto direto virou sujeito. Foi morto, voz passiva analítica. Matou-se o animal, eu tenho verbo transitivo direto mais o ser, que é o pronome apassivador. Matou-se o animal seria sujeito paciente. Preste atenção aqui comigo. Vamos olhar os exemplos. Vende-se casa. Quando eu falo vender-se casa, o verbo vender é o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o ser. Esse ser é pronome apassivador. Se esse ser é pronome apassivador, casa é sujeito. Tanto é que se casa tivesse no plural, o verbo deveria ir para o plural, porque o sujeito concorda com o verbo. Ficaria vendem-se casas. Tudo bem, pessoal? Tá? O outro aqui, doa-se livros aos alunos. Quem doa, doa algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. VTDI mais C, esse C é pronome apassivador. Se é pronome apassivador, pessoal, livros é o sujeito. Livros é o sujeito. Logo, aqui eu tenho um problema. Se livros é o sujeito e está no plural, o verbo precisa também concordar. Tem que estar no plural. Então, o correto seria doam-se livros aos alunos, que seria o objeto indireto. Muitos alunos perguntam, professor, se isso aqui é VTDI, cadê o objeto direto? Pessoal, quando eu tenho a voz passiva, que é no caso do pronome apassivador, o objeto direto ele se transformou em sujeito paciente. Então, livros, que muitos podem pensar que é objeto, nananina, é sujeito paciente. Por isso que o verbo tem que concordar. Pessoal, olha para cá. Informou-se que não haverá aula. Galera, quem informa algo ou informa algo a alguém. Aqui, quando eu falo informou-se, esse verbo é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, esse ser é pronome apassivador. Se esse ser é pronome apassivador, pessoal, o termo na frente será sujeito. Olha agora. Que não haverá aula. Informou-se que não haverá aula. Que não haverá aula. Tudo isso aqui é sujeito. É sujeito. Tá bom? Se você não assistiu, assiste a minha aula de período composto, orações subordinadas. O que acontece aqui? Esse que é uma conjunção integrante. Eu consigo substituir a oração por isso. Se eu consigo substituir a oração por isso, ficaria informou-se isso. O que, sendo conjunção integrante, ele inicia o que nós chamamos de oração subordinada substantiva. Tudo bem? Agora, se você olhar a estrutura, VTD mais C, eu tenho sujeito paciente. Então, essa oração subordinada, ela tem valor de sujeito, o que a gramática chama de subjetiva. Tudo bem? Muita atenção aqui. Então, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, porque tem uma conjunção integrante, subjetiva, porque tem valor de sujeito, tá bom? Sujeito por quê, pessoal? Por causa da estrutura da voz passiva, por causa da estrutura do pronome passivador, tá? Por quê? Eu tenho VTD mais C, logo eu tenho sujeito paciente, que aqui está no formato de oração. Tudo bem, pessoal? Muito interessante essa oração aqui, tá? Esse período. Olha para cá. Índice de determinação do sujeito. Agora eu tenho o C tornando o sujeito da oração indeterminado.
tá bom? Muita atenção agora. São nos casos dos verbos transitivo indireto mais o ser, verbo intransitivo mais o ser e o verbo de ligação mais o ser. Uma coisa interessante é o seguinte, aqui no pronome passivo-ador, repare que o verbo ele precisa concordar com o sujeito. Casa, vende, casas vendem, tudo bem? Doam-se livros, tá bom? E formou-se isso. O verbo precisa concordar com o sujeito. Aqui, no índice de determinação do sujeito, não. Por quê? Grave, o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Sempre quando for o índice de determinação do sujeito, esse Czinho, ele estará ligado, o verbo estará na terceira pessoa do singular. Vamos aos exemplos. Vive-se bem aqui. Pessoal, o verbo viver é um verbo intransitivo. Quem vive, vive, tá? O bem é um advérbio de modo, um adjunto adverbial de modo. O aqui é um adjunto adverbial de lugar. Esse verbo é intransitivo. Verbo intransitivo mais o ser, esse ser é chamado de índice de indeterminação do sujeito. IIS, índice de determinação do sujeito. Logo, o sujeito aqui é um sujeito indeterminado e esse ser não é pronome passivo-ador, é índice de determinação do sujeito. Tudo bem, pessoal? Tá? Embaixo, necessita-se de professores. Quem necessita, necessita de. É um verbo transitivo indireto. Aqui no canal tem aula sobre predicação verbal, onde você aprende ali o que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto. Dá uma pesquisada lá. Então, quem necessita, necessita de. É um verbo transitivo indireto. Muito bem. Logo, esse ser é um índice de determinação do sujeito, o famoso IIS. Beleza, pessoal? Tá? E de professores? Bom, se o verbo é transitivo indireto, de professores, objeto indireto. Última frase. Nunca se é feliz aqui. Pessoal, é um verbo de ligação. Tá vendo esse ser aqui? Esse ser é índice de determinação do sujeito. Tudo bem? Ele só veio antes do verbo, diferente dos demais, porque o nunca é um pronome que está atraindo esse ser. Tudo bem? Tá? Então, de qualquer forma, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Se você não sabe o que é verbo de ligação, os principais verbos são ser, estar, permanecer, continuar. É o verbo que representa o estado do ser. Sou feliz. Tudo bem? Tá? É um verbo de ligação. Dá uma assistida aí lá na minha aula de predicação verbal. Então, pessoal, resumindo, pronome passivo-ador, VTD mais C, tá? VTDI mais C e o sujeito concorda com o verbo, tá bom? O sujeito paciente, tá bom? Índice de determinação do sujeito, VTI, VI ou VL mais C e o verbo sempre na terceira pessoa do plural. Galera, um grande abraço para você, compartilha o vídeo, deixa seu like, é muito importante pra gente, beleza? Vamos que vamos, galera, um grande abraço!